Olá, cuecudos e cuecudas, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre iluminismo e que a luz do iluminismo te ilumine e você se inscreva nesse canal. Bora lá? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o iluminismo é um movimento intelectual que aconteceu na Europa no século XVIII. Outra coisa interessante também é a gente pensar no que antecedeu ao iluminismo. A gente teve a Renascença, que também foi um movimento artístico, intelectual, cultural muito forte na Europa, ali no século XV, XVI. E aí, depois da Renascença, a gente teve a Revolução Científica do século XVII. E aí veio o Iluminismo. A razão ela é valorizada em contraposição ao domínio da Igreja católica, né? No caso, ao domínio da fé. Não, ninguém virou ateu, ninguém deixou de acreditar em Deus, não é esse o caso. É, na verdade, uma mudança de foco nos valores. Ao invés de focar tanto na fé, de explicar tudo pela vontade do divino, as coisas passaram a ser a busca por explicação do mundo, da realidade, das coisas, passou a ser mais pela razão. E é por isso que a ciência e as invenções ficaram tão fortes nessa época. Porque a partir dessa vontade, desse movimento de explicar o mundo e a realidade pela razão, a ciência caminhou para a experimentação, para a realização de experimentos para provar as coisas e inventar as coisas. O iluminismo, ele é muito bacana da gente estudar e muito importante da gente entender, porque até hoje nós temos e vivemos heranças do iluminismo. O nosso estilo de pensamento, a nossa ciência deve muito aos avanços científicos dessa época, a nossa organização política, contexto de Europa no 700. Eu estou falando em continente, porque cada país, cada território tem muito as suas especificidades, tem as suas características da época, né? A gente mete tudo numa sacola e chama de continente. E às vezes a gente comete alguns crimes reducionistas, né? Por exemplo, com a África, que é um continente que tem mais de 50 países e uma realidade super diversa, mas às vezes isso é um pouquinho necessário, porque se a gente for se ater aos detalhes dos detalhes, a gente nunca vai conseguir estudar nada. Enfim, voltando. A Europa do Iluminismo, ela está passando por um crescimento demográfico, um aumento da produção, um aumento da produção da agricultura, da produção industrial, e também está passando por uma expansão comercial. E aí, um marco importante dessa busca por razão, conhecimento e um conhecimento científico que houve na época do Iluminismo é a enciclopédia. Ela foi organizada por Diderot e muito mal vista pela Igreja, inclusive, porque dentro da enciclopédia a religião ela era vista como mais uma coisa a ser conhecida, algo dentro da filosofia. Ela não era o centro de tudo como ela tinha sido até então. Uma coisa interessante também é esse nome, iluminismo, ele vem da ideia dos iluministas que eles tinham de estar vivendo uma época iluminada pelo conhecimento e pela razão. Vocês vão me ouvir a falar conhecimento e razão nesse vídeo 500 vezes. Em contraposição às trevas da Idade Média, eles estavam sendo iluminados pelo conhecimento, pela razão, tal. Mas vamos entender essas trevas da Idade Média muito entre aspas, porque sim, havia produção de conhecimento, tanto que as universidades surgiram nessa época, no medievo, né? Essas trevas estão colocadas pelos iluministas que estavam se sentindo super iluminados. Não tem a ver com Illuminati, tá, gente? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para a gente se localizar temporalmente, eu falei aqui de Idade Média, né? Falei de Iluminismo, e a gente tem que entender que o Iluminismo está acontecendo dentro da Idade Moderna, né? No período que a gente convencionou chamar de Idade Moderna. Nessa época, a sociedade, principalmente europeia, ela era basicamente organizada por monarquia absolutistas. O que significa? Significa que é uma sociedade dividida em clero, nobreza e plebe. O clero reza, a nobreza guerreia e a plebe trabalha. Se você nasceu em uma desses três estamentos,
desses três grupos da sociedade é porque Deus quis. Então, a mobilidade de um para outro é muito difícil. Ela não é impossível. Se fosse impossível, seria casta. Como é estamento, é possível. Conforme as coisas vão mudando e o capitalismo vai surgindo, e a gente passa a viver não mais em estamentos, mas em classes sociais, e aí reza a lenda que a mobilidade social é muito mais fácil. Mas voltando para a Idade Moderna e para o Iluminismo, nessa época surgem cientistas políticos e filósofos que vão pensar o sistema de organização política. E aí vem Montesquieu com a brilhante ideia de dividir o poder político em três: executivo, legislativo e judiciário. O legislativo faz as leis, o executivo executa as leis e o judiciário fica vendo se as leis estão sendo executadas corretamente, se não, e se não estão sendo executadas corretamente, o que a gente vai fazer sobre isso. Essa partição de poder, ela é usada até hoje, inclusive aqui no Brasil. Dom Pedro resolveu adotar, né, os três poderes, mas do jeitinho que a gente chama de jeitinho brasileiro, né? Que ele inventou o quarto poder, que é o poder moderador. Um fiscaliza o outro para não haver abuso de poder. Se você coloca um quarto poder, que é o poder moderador, para regular eles, ele vai ter mais poder que os outros três, né? Então essa jogada aí do Dom Pedro foi só para estar na moda, porque inclusive estava na moda ser um déspota iluminado, pelo iluminismo no caso. Vamos aos pensadores do iluminismo, que é tipo assim, uma porrada de gente em várias áreas do conhecimento, vamos por partes. Bom, o primeiro que eu vou falar é o Locke. Ele tem duas ideias muito importantes, que é, primeiro, o empirismo. O conhecimento, ele só pode ser alcançado a partir da experiência. Quando a gente fala empirismo, a gente fala de empiria, que é tipo um sinônimo para experiência, experimentar, experienciar, viver a experiência dele. Essa experiência que tu tá vivendo te traz conhecimento. É nesse sentido que o empirismo fala que o conhecimento só é possível pela experiência. E aí uma outra ideia do John Locke também é a ideia da tábua rasa, que está muito ligada a essa ideia da empiria, que o ser humano ele é tipo ele nasce como uma tábua rasa, partindo da ideia de que um dia as pessoas escreverão em tábuas, tá, gente? Então hoje a gente transporta para a folha de papel, como se você nascesse como uma folhinha de papel em branca, e aí as tuas experiências vão escrever nessa folha o que tu sabe, quem você é, e nananã. Outro cara muito importante é o Isaac Newton, que ele vai falar das leis naturais. Todo mundo, toda a natureza, inclusive as relações pessoais entre pessoas, é regida por leis naturais. Voltaire é o cara da liberdade de expressão, sabe aquela frase brega dele? Falam pelo menos que é dele. Eu acho brega, tá, gente? Posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-la. Opiniões são opiniões, conhecimento é conhecimento. O problema é que as pessoas pegam essa frase do Voltaire para justificar opiniões delas que não têm a ver com coisas que dependem de opiniões, mas de conhecimento. Mas voltando ao iluminismo, o que o Voltaire queria dizer é que as pessoas têm que ser livres para expressarem o que pensam, livres na política, livres para se organizarem. E aí, lembra que eu falei do Diderot, que a igreja não gostou muito da ideia dele de organizar a enciclopédia e tal? Bom, ele tinha uma ideia que a igreja realmente não gostava de fato, para além da ideia de organizar a enciclopédia. Ele pregava o anticlericalismo. Isso quer dizer que ele não achava necessário, não achava saudável para a vida em sociedade a intervenção que a igreja tinha nos assuntos do Estado, da economia, da vida das pessoas. Ele falava que a igreja não tinha que interferir tanto. E ele tem uma frase que, para mim, é muito mais legal que a frase do Voltaire, que é: Os homens só serão verdadeiramente livres no dia que o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Brincadeiras à parte, gente, calma. O que ele queria dizer é que tinha que acabar com a monarquia, com o superpoder do rei, que acabar com o superpoder da igreja.
e que os humanos tinham que se organizar de uma outra forma. Aí vem Montesquieu com o liberalismo político, aquela teoria dos três poderes que eu falei, chama liberalismo político. Depois vem o Adam Smith com o liberalismo econômico, que é o laissez-faire. Nem sei se é assim se pronuncia direito. Será que é? Essa frase em francês, ela quer dizer deixa fazer, deixa passar, deixa viver. Que é sobre o também não superpoder do Estado, não intervencionismo do Estado. O Adam Smith ele falava que o Estado não deveria intervir tanto na economia, que a economia ia se autorregular. Então, se o Estado ficasse metendo o dedo na economia, ela não ia se regular. Se o Estado parasse de meter o dedo na economia e só intervisse quando fosse muito, muito necessário, quanto menos intervisse, melhor. Lembra da ideia do Newton de que toda a natureza, todo mundo é regido por leis naturais? É como se fosse essa ideia, só que aplicada à economia, que o Adam Smith acreditava. Ele dizia que a economia também é regida por leis e por isso se autorregula. É uma crítica ao mercantilismo, onde o Estado superintervém, superregula o comércio. E aí, por último, vem o despotismo esclarecido. A gente vai pegar como exemplo o Marquês de Pombal, primeiro-ministro português. E o despotismo esclarecido é quando o monarca ele não abre mão do seu poder, mas ele adota práticas e pensamentos iluministas, assim. Ou seja, é para inglês ver, né? No sentido de, tipo assim, gente, olha, tô iluminado, tô na moda, tô indo na onda de vocês aqui. E a gente sabe do que o iluminismo acaba provocando, né? Ele influencia vários movimentos, como a Revolução Francesa, a Independência Americana, a Inconfidência Mineira, porque esse conhecimento todo, ele também transitou muito em livros, em discursos. O que eu vou deixar de material aqui, de indicação, não tem a ver só com o iluminismo, mas é representante, de uma certa forma, da Idade Moderna como um todo, e que serve pra gente. Lembra do que eu falei naquele primeiro vídeo, de dar carne ou osso pra história? Então serve para isso. É o Doctor Who, sim, a temporada 2, a segunda temporada, o episódio 4, se passa na Idade Moderna e é sobre Madame de Pompadour, que foi amante do rei Luís XIV, um déspota iluminado, inclusive. O Doctor, ele beija a Madame de Pompadour e ele fica assim, ai meu Deus, eu beijei essa mulher, é sensacional, ela é artista, ela escreve, ela é isso, ela é aquilo. Ou seja, ela era muito um fruto do seu tempo porque ela fazia um monte de coisa envolvida com conhecimento, com saber, com cultura. E aí eu fiquei pensando nessa cena, assim, qual personagem histórico eu ficaria muito louca, muito animada se eu desse um beijo? E você? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. No próximo vídeo eu vou falar qual é o ser humano histórico que eu beijaria, porque eu não consegui pensar em nenhum até agora. E um outro material também é um jogo que vai ter um vídeo aqui no canal só sobre esse jogo, porque ele é muito louco, que é o Timeline Invenções. Ele é muito bacana e essa versão desse jogo, Invenções, ela traz várias invenções que ocorreram na história da humanidade e a partir ali de 1700, que é justamente a fase do iluminismo, tu começa a ver a quantidade de invenções que surgiram. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou me esforçando bastante para produzir vídeos de conteúdo, tanto em som, em imagem, em edição, em explicação. Eu não quero fazer que nem esse vídeo que eu sentei aqui e só falei, porque eu acho que isso vocês já fazem na escola, sabe? Sentar e ouvir um professor falar. Eu quero realmente trazer outros materiais, mas aqui pro iluminismo eu ainda não encontrei. Qualquer vídeo que vocês queiram, comentem aqui embaixo que eu faço. Se inscreve no canal, por favor.